Você também está cansado de receber ligação de robô, mensagem de cobrança para você ou para terceiros? Você entrou em uma condição de dívida e está inadimplente e as agências de cobrança falam com você de 7 da manhã até a hora que você vai dormir? Pode ficar calmo, tá? Hoje é o terceiro episódio aqui do Desbanca e hoje a gente vai falar que nome sujo não é crime, tá? Então vamos falar tudo que você precisa para poder se defender das cobranças abusivas. É como se o sistema tivesse feito uma máquina de constrangimento para que você se sentisse culpado de não conseguir pagar juros aí de 400 ou mais por cento ao longo dos anos, tá? Então, senta aí na cadeira, vamos conversar, porque vai começar mais um episódio do Desbanca. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Adriel. Eu tenho 37 anos e há 23 anos eu assinei a carteira pela primeira vez. E eu trabalhei por mais de 8 anos no Banco do Brasil. Fiquei ali na cozinha do sistema, vendo as coisas acontecerem, vendo um golpe acontecer, vendo o Brasil ficar cada vez mais neoliberal. Saí do banco e há 9 anos eu sou consultor de negócios locais, internacionais, na Europa. E aí, a gente agora tem o Desbanca. E nesse canal, você vai aprender todas as artimanhas que o sistema financeiro do Brasil, no momento, está impondo para você. Sem economia chato, sem cortar o cafezinho para você virar milionário, você vai escutar de um trabalhador para você por que o sistema é feito para não funcionar e como você vai conseguir sair dessa armadilha. Então, seja bem-vindo ao canal e vamos pro vídeo. Hoje é um episódio que a gente precisa lembrar daquela coisa que eu falei desde o primeiro vídeo. Dinheiro é uma ficção social, beleza? Nesse episódio, a gente vai falar a primeira coisa aqui, que é a questão do abuso, tá? Olha, diferente desses mega bilionários, desses Jeffs Bezos da vida, do pessoal do agro exportador do Brasil, que vão lá fazer o crédito sabendo que eles não têm materialidade para poder cobrir aquilo, né? Por especulação em termos de projeção de crescimento de safra ou projeção do crescimento do valor das ações. Você, eu, a Dona Maria, a gente não tem, né, essa disponibilidade. Geralmente quando a gente precisa do dinheiro é porque não tem outra forma de consegui-lo. Não é o sistema que foi desenhado para que você consiga pegar somas vultosas e investir ou gastar simplesmente. Aqui a gente pega aquilo que faz com que os problemas de saúde mental cresçam, com que os cabelos caiam, com que as pessoas fiquem assim medrosas, né? Quando escutam falar do tal do nome sujo. E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é, claro, não tem nome sujo, né? Essa história é um cadastro geral das organizações do comércio que, no passado, tinha uma função de limitar os abusadores do crédito, né? Se você pega dinheiro em um lugar, você não consegue pegar em outro. Só que isso virou uma arma quando esse cartel acabou crescendo demais e transformando a vida econômica do brasileiro num sistema de juros contínuo e rolagem de dívida que não para nunca, que só prejudica você. Então, vamos falar aqui de uma coisa que é fundamental. Sabe aquelas 30 ligações por dia de anúncio, de cobrança, de assessoria de cobrança? E vamos entender por que isso está acontecendo. Estamos na era da internet. Então é muito mais fácil hoje uma instituição financeira acionar o telefone que está lá registrado no seu CPF, o telefone de algum parente que você tenha dado como contato na hora de fazer o seu contrato de empréstimo, né, ou da sua dívida. E o que a gente tem aqui? Essas cobranças, se você tem passado por isso,
denuncia, coloca aqui no comentário, manda uma mensagem para a gente através das nossas redes, lá da Mojo Expresso, mas você não pode receber ligações, mensagens, contato entre 8 da manhã e 8 da noite, tá? Em dias normais, de segunda a sexta-feira, sem ser feriados, e nos sábados, das 8 da manhã até as 14 horas, tá? Além disso, a gente também tem a questão da quantidade de chamadas. Se você estiver recebendo muitas cobranças de operadores diferentes, também não pode. Quem está numa situação de dívida já fica psicologicamente fragilizado. Por quê? Porque a mesma mão que fala que você vai ter o mundo e vai curtir viagens e vai ganhar pontos, é a mesma da outra que ela está te dando a mão para poder tirar isso de você e afirmar que você não vai conseguir mais operar com ninguém no sistema financeiro. Então, é coação, né? Ou é alerta? Onde é que é o limite disso? Você não acha que é abusivo? Você está pensando em outra coisa, focado no trabalho, dirigindo para algum lugar, e aí vem aquela bendita ligação de número desconhecido, que fica um robô falando lá, alô, demandando um tempo que você não tem. A instituição financeira, ela não é trouxa, ela é muito eficiente. E algumas delas recorrem ao jeito mais fácil de conseguir reaver uma dívida que eles emprestaram mal para início de conversa. É aquela história. Você só precisa da primeira experimentada, né, no ciclo do vício do dinheiro do capital financeiro para você poder cair numa armadilha de anos e anos de parcelas, juros e prestações. E aí vem o abuso, tá? Por quê? Tem gente que fala aí que se você não pagar a dívida, você vai perder seu passaporte, vai perder a sua casa, não vai poder mais dirigir. Cara, não faz muito sentido isso, né? Então, as pessoas querem, o sistema financeiro quer poder fazer isso porque é o que fazem lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Se você ficar devendo um banco por uma despesa médica, por exemplo, eles podem ir atrás da sua casa. Mas a legislação brasileira protege duas coisas, tá? Que você tem, que é a sua renda, o seu salário e o seu imóvel, o lugar que você mora, o lugar da sua família morar. Eles são impenhoráveis, tá? Então você não pode ter os seus custos de salário, os seus custos de moradia, o que está dentro da sua renda, sendo tomados pelo banco para poder cumprir uma dívida com juros absurdos que você nem sabe como é que chegou lá. Uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, você aqui de Brasília, servidor público, servidora pública, atenção, você vai lá, faz uma compra no cartão, vai lá, compra em 10 vezes uma viagem. Aí tá tudo indo bem, só que você precisou ajudar um parente aqui, você teve um gasto de emergência, furou um pneu do carro, né? Você ficou doente, precisou ficar um tempo recebendo menos dinheiro. E aí aquele cartão seu começa a virar uma bola de neve, como a gente fala, né? Você paga aqui, aí você atrasa uns 2 dias na fatura, aí você entra ali no cheque especial, aí o gerente do banco vai ligar para você, quando você tem um gerente de banco, e vai falar que você pode pegar um outro crédito, que você tem um consignado. Quando você vê, você está devendo mais da metade do seu salário com prestações, você já comprometeu a sua renda, porque te dão um limite de cartão muito maior do que a sua capacidade mensal de poder pagar aquilo ali, e você fica num jogo sem saída. Por quê? Porque você vai acabar tendo que aceitar a solução do banco, se você não tiver conhecimento, tá? Então, o que é importante a gente saber aqui? Aquelas mensagens, seu CPF vai ser encaminhado para penhora, o desconto acabou, ultimato, isso configura abuso, tá? Você não está devendo porque você não pode pagar, é porque ninguém consegue pagar 400% de juros, 80% de juros, 100% de juros. Ninguém consegue priorizar a casa, a alimentação, a saúde, o transporte, né? O meio de trabalho, né? Você precisou gastar uma grana para trocar um pneu do carro, para consertar uma máquina, para comprar uma geladeira nova. Cara, relaxa, respira e fica tranquila. Por quê? Porque o banco não pode fazer isso. Se estiver fazendo,
entre em contato com a gente, abre a sua conta Amor Expresso. Se estiverem fazendo isso com alguém da sua família, alguém que você conhece, vem falar aqui, porque além da empenhorabilidade, olha o nome, né? Você não poder penhorar esses recursos, você tem a questão da moradia, que é empenhorável, você tem a empenhorabilidade do salário, que também não pode acontecer, e você tem atenção com assessorias, porque essas mensagens de SMS elas não têm validade jurídica para você poder, enfim, eventualmente responder o banco que coloca você na justiça porque você não pagou a dívida. Pelo contrário, o Brasil ele é bastante protetor para as pessoas que entram em situação de dívida. E o que interessa é você entender o tamanho da sua dívida, você lembrar daquilo que a gente falou na última aula, do custo efetivo total, você ver o que você já pagou, quanto que aquilo representa do montante, e é você quem tem o poder de falar para o banco quanto que você vai pagar, como você pode pagar. Tem uma coisa que a gente fala com alguns clientes, alguns amigos também, que é assim, se você está devendo R$100, R$1.000, R$10.000 lá para o banco, o problema é seu. Agora, se o banco te empurrou uma dívida impagável de R$100.000, R$1.000.000, R$500.000, você não sabe o que vai fazer? Fica tranquilo, porque o problema é do banco, tá? A originação mal feita do crédito, a falta de acompanhamento do seu cadastro, a irresponsabilidade dos gerentes querendo comprar metas, você vai tirar todos aqueles seguros, todas aquelas taxas, todos aqueles abusos que são embutidos no seu contrato, que às vezes você até entra num sistema de recuperação de dívida, a pessoa te convence ainda a pegar mais um dinheiro e no final das contas você vê que aquele dinheiro que você pegou usou para pagar serviço financeiro de banco e não sobrou nada para você poder resolver sua vida e ficou com uma parcela igual, maior ou mais longa do que a anterior. Vai pagar mais ainda do que você já estava devendo e assim o ciclo se consolida, né? Continua acontecendo. Então, minha amiga e meu amigo, vamos falar aqui um caos, uma historinha, tá bom? Que é assim, ó, você imagina a situação, que você vai entrar no trabalho já recebendo 15 ligações de cobrança. Daí, o pessoal te faz tanta pressão e você faz um acordo com taxas ruins e com prazos piorados. Daí, você, para desarmar isso, vai sempre lembrar de que nome sujo não é crime, que a restrição lá no Serasa e no SPC, ela tem 5 anos de validade, ok? E que você é quem tem o poder de falar para quem está te enchendo o saco, te ligando ou mandando informações indesejadas, porque você já sabe que está devendo, é assim, opa, tudo bom? Tá bom, eu quero que você me mande aí um laudo detalhado da evolução do meu empréstimo, eu quero que você me dê aí o meu custo efetivo total, o contrato que eu assinei e como que você me propõe fazer um pagamento. Eu só consigo pagar o que sobra do meu salário, depois de alimentação, depois de moradia, depois de transporte e saúde. O que sobrar é o que você vai poder pagar para o banco. E olha, na média, em torno de R$5.000 que a população brasileira deve aí, tá? Então, não é um valor que não dá para pagar se você tiver alguma organização. Se você não tiver essa organização, não tiver tempo de ficar pedindo essas coisas, não tiver tempo de atender ligação telefônica de cobrança chata, vem falar com a gente aqui na Amor Expresso, abre a sua continha, R$13 por mês e sai dessa cilada, tá bom? Lembrando aqui, artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor vai falar do horário que você pode receber ligação. A lei 8.009 de 90 trata de você não poder ter a sua moradia principal leiloada, penhorada para poder pagar dívida de banco, seja de cartão, seja de empréstimo, seja de qualquer coisa, tá? E a questão do salário, tá? Que é o artigo 833 do Código de Proteção Civil, que fala sobre o banco não tomar a sua renda, né? Ele não pode. Se você tiver com um banco que está comendo o seu dinheiro toda vez que ele entra lá, vem cá, vamos abrir a sua conta aqui na Mais Expresso, vamos receber o dinheiro aqui, vamos falar com aquele banco para poder pagar, para poder cobrar aquilo que é justo, e ele vai ter
que te dá desconto sobre os juros, tá? Até porque se você tiver com dinheiro sobrando e quiser liquidar o seu empréstimo amanhã, você pode fazer isso sem pagar nada de juros, apenas o valor principal. Faz esse exame de consciência, vê aí quanto que você está devendo, calcula o que você precisa de dinheiro para viver todo mês, todo ano, e a partir dessa sobra é que você vai negociar com o sistema financeiro como que você pode pagar, beleza? Para a gente poder finalizar aqui, a gente vai falar agora da mudança de postura e vai falar da sua negociação soberana, tá? A mudança de postura é muito simples. Para de ter medo do SPC, do Serasa e do cobrador, beleza? O banco, ele facilita tudo na hora de emprestar. Ele tem que facilitar na hora de pagar também. E é nos seus termos, é conforme as suas condições. Sempre, claro, baseados na verdade, né? Aqui a gente não está dando um curso para você dar calote em algo que você tem condições de pagar. A gente está falando que se você estiver sofrendo abuso de cobrança, abuso de juros, não entender o contrato, não consegue tempo para poder se organizar, então usa essas ferramentas aqui, porque tem os feirões, tem as rodadas de crédito, você no mínimo pode esperar essa dívida adiantar um prazo mais longo. Inclusive tem muitos bancos, né, e agentes que falam isso, não, agora eu não posso resolver para você, mas espera vencer, que depois que vencer vai ficar devendo, eu vou poder te dar um desconto. Cara, balela. Todo banco consegue liquidar o contrato, renovar o contrato, fazer aditivo de contrato. Eles têm advogados, você não. E se eles não estão criando essas ferramentas para você organizar a sua vida financeira e não ficar devendo, então sempre se lembre de pegar os protocolos, os nomes dos atendentes, as pessoas que informaram para você o que você tinha que fazer ou deixar de fazer, registra tudo, porque eventualmente no tribunal, em pequenas causas, você vai conseguir se livrar da cobrança abusiva do banco, beleza? Não se esqueça de fazer aqui esses 5 passos para você não cair na cilada da cobrança e da dívida, né, da bola de neve. Então, primeiro passo, acabei de falar, grava e documenta tudo. Print, áudio, pede áudio se eles falaram que gravaram. Você não está contente com aquele contrato, você está se sentindo ruim, aquilo pode levar, está se sentindo mal e aquilo pode levar você a dever muito mais, tenha tudo registrado, beleza? Hoje em dia eles facilitam tudo no aplicativo, mas é aquilo, a gente sabe que nem sempre o seu celular também está só com você, tá? E eles facilitam muito entrar grana. Você sabe, antecipar FGTS, né? Fazer saque antecipação do seu imposto de renda, tudo é motivo para poder você ter a sensação de alívio da prestação, mas no final das contas você está ficando mais endividado. Segunda coisa, faça separação orçamentária. Falei isso mais cedo. Aluguel, alimentação, saúde, luz, tudo isso vem primeiro. O que você vai pagar para o banco com desconto é o que sobrar, tá bom? E o que vale é a sua vontade, não é a vontade da assessoria de cobrança. Terceira coisa, a gordura da dívida, tá? Você, às vezes, num acordo de renegociação, eles pegam, por exemplo, você pegou 10 mil reais no banco, aí você vai pagar o imposto disso aí já vai lá para 11 mil reais. Aí você vai pegar o spread bancário, já vai para 13 mil reais. Aí vem o seguro da operação, que eles colocam para você. Se você morrer, eles recebem, né? Olha como eles não são nem um pouco bobos. Aí pronto, você pegou 15 mil reais, que diluíram ao longo aí de 4, 5, 6 anos. Os 10 que você pegou, eles serviram para aquilo, só que você não pegou só 10, você pegou 15. Então, se você ficar inadimplente aqui, muita atenção, esse é o terceiro passo aqui, cortar a gordura do empréstimo, tá? Que é o quê? Você tem que pegar só os 10 mil que você pagou, tá? Eles já estão cobrando juros em cima de juros. Então, se você fizer uma renegociação rápida e não cortar essa gordura, você pode acabar fazendo um refinanciamento e se comprometendo a pagar 15 ao invés de 10, nesse exemplo aqui. Fora os juros. E aí, beleza, não tem mais o que fazer. Quarto, aguarde o tempo do sistema, tá? Conforme essa dívida vai envelhecendo, como eu falei, essa carteira ativa, né? O que é a carteira? Esse grupo de pessoas que estão devendo aquela linha de crédito,
Eles juntam as operações que estão vencidas há mais tempo, que estão inadimplentes há mais tempo, vendem, ou seja, estão recebendo essa grana de uma operadora, assessoria de cobrança, enfim, um escritório qualquer. Esse escritório, ele já pagou para o banco, tá? O banco já recebeu e agora você tem que receber um contrato, uma forma de negociar que se encaixa no que você tem de condições de pagamento. E, para finalizar, tá? Passo 5 aqui, exija a minuta do contrato por e-mail. E-mail é a comunicação certa para banco, para lugar que trabalha sério. Não vem nessa, no WhatsApp é mais fácil que eu mando áudio. Não! Você precisa ter documentos, precisa ter proposta séria. Todo mundo lá tem e-mail e pode te responder o e-mail, pode falar para você os canais, né, presenciais ou eletrônicos, para você ter acesso a toda a informação. O atendente não é o banco e na hora que ele fizer uma merda lá, o banco manda ele embora, tá? Ou a assessoria manda embora. E aí vai ficar para você o prejuízo de não ter esses dados na sua mão. Fui claro? Então é isso aí. Você agora já sabe os 5 passos para poder se defender dessas cobranças estúpidas, né? Você já sabe o que precisa para poder entrar com tranquilidade numa mesa de negociação para poder tratar do seu contrato que está em aberto. E já fica o convite para você assistir a nossa próxima aula, que agora que você entendeu como que o sistema se organiza para poder lascar você, você agora vai se organizar para poder ser alguém que vai emancipar mais pessoas desse sistema nocivo que a gente tem aqui nos bancos brasileiros. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, aguardo você no próximo vídeo. Não se esquece de abrir a continha lá no Meu Dinheiro da Mancha Expresso, custa apenas R$13 por mês e encontro vocês em breve, beleza? Agora eu sei o que você deve estar pensando. Entender tudo isso na teoria é ótimo, mas colocar em prática? Você tem tempo de ficar preenchendo planilha? Tem tempo de ficar falando com o robô te cobrando? Ligando aquela porcaria todo o dia inteiro? É aí que o pessoal te pega, né? E, como eu já falei, eu sou programador. E sabe o que eu fiz? Tem uma plataforma que por apenas R$13 por mês, lá no site do Café com Cogumelos, o Mush Expresso, você vai na seção My Mush e vai ter blindagem contra bet, metade das taxas que você tem hoje aí na sua maquininha de cartão, pagando para a plataforma que só quer te empurrar empréstimo. Você vai ter opções de investimento na comunidade local, com projetos que você enxerga, você conhece os proprietários, você avaliza, com garantia real de trabalho e proteção, porque no final de cada operação tem alguém que eu conheço e que você vai conhecer também fazendo a transação. Nada de IA para poder te atender, beleza? Autonomia financeira só vai acontecer quando o país estiver autônomo. Então, bora fazer isso acontecer, porque o mundo vai ser mais feliz para todo mundo. Beleza? R$13 por mês, hein? É um salgado e um suco. Ou então, aparece lá na Kombi qualquer dia para tomar um café com a gente. Pode assinar também, tá? Conheça lá o site da Mush Expresso que você vai gostar. Tem muita opção. Tem até o vinho do povo da Chapada. Um abraço.